E lá na tua casa, lá, vocês... O despertar da música, assim, veio mais por tua parte mesmo? Ou já teve algum outro irmão também que... Era o teu irmão mais velho, né? Tu sugava ele. Exatamente. Meu irmão mais velho sempre foi mais envolvido com isso, né? Tanto com a área de comunicação. Ele tinha uma época que eles tinham um jornal, assim, né, na igreja, que eles faziam uma coisa regional, assim, pegavam informações de várias igrejas da região, da Grande Porto Alegre, E faziam isso. e faziam. E com Pô, a música a legal. mesma coisa. Ele sempre se comunicava com o pessoal, assim, tocava em grupos diferentes, assim, sempre buscava mais do que eu, assim, né? Ter mais, de certa forma, um ano mais velho, 2 anos Uhum. mais velho já tem mais, E ele né? tocava que instrumento? Tocava guitarra. Tocava guitarra. Pô, eu lembro, né? Uma parte que a gente tocou junto, inclusive, se não me engano, foi lá no começo. Tu tocava guitarra. Isso, Depois tu começou a tocar o teclado, né? E exato. o teu interesse, primeiramente, já foi. Tu vai me dizer que foi pela bateria. A criança olha a bateria na igreja, pá, bateria, olha a bateria, toquei bateria. Qual foi o teu instrumento primeiro, assim, que foi aquela primeira vista, assim, boa? Até tem uma história, é engraçado, uma história engraçada, porque o pessoal falava, não, cara, eu tocava um pouco de violão, assim, né? Eu lembro que eu não conseguia fazer o si menor porque ele tinha a pestana, né? Uhum. Daí, o dia que eu fiz o si menor eu achei aquilo demais, foi Violão violão. Mas isso sem tocar na igreja, eu tava aprendendo, enfim, né? em casa, né? Exatamente. E daí, tá, eu não conseguia fazer o acorde por causa da pestana, mas daí na igreja, não, e até eu tenho o Júnior, o Sidney Júnior, Ah, o né? Júnior, não sei. Daí ele é o cara que agitava, né? Não, cara, tem que tocar na igreja, tem que tocar baixo, cara. Vai É uma começar a tocar. figura, né? É uma figura. E ele movimentava as coisas, né? Daí, cara, tem que tocar baixo porque o baixo é mais fácil, né? Porque o baixo aqui é mais fácil. E era não só ele, a galera Aham. falava, não, baixo é mais fácil. Eu comecei a tocar baixo. Toquei um bom tempo contrabaixo, né? Comecei tocando contrabaixo. Daí tu começou a tocar mesmo na igreja. Eu tinha aqui uns 14 anos, 14, 15 anos. Uhum. Eu não sabia nada, na verdade, de música. Aí que tá, depois da história o cara vai Ah, vai descobrindo. aos poucos, né? Tu vai, né, evoluindo, na evolução ali, né? Exatamente. E, cara, eu lembro que foi muito bacana o período que a gente tocou também, né? Algumas gigs a gente fez junto, né? Bem legal até. E isso, aí E eu, tu, Denis, né? tu não Eu tava lembro junto do... naquela que nós tocamos no festival de música do Parcão Cachoeirinha? Cara, eu não lembro dessa aí. Eu Era o lembro... Felipe Lacerda, Não, essa aí eu lembro, eu não participei dessa aí. É não, tu, o Danielzinho. o Lacerda e o Géser. Isso. Mas nós tocamos com o Géser um tempo também, né? E fizemos algumas gigs já com o Géser. Isso, Né? é. Com o O Jazz a gente Géser era um tocou. batera, né? Fera, né? Muito Fera, fera. bem bacana. Feeling. Tenho boas lembranças do tempo que nós fazíamos um som junto aí, boa, muito bacana. E o tempo passa rápido, né? O tempo passa rápido. E bom, a partir dali, então, tu já tava pegando no baixo, então, Isso, comecei no baixo. fazendo. Pra terminar a história, porque é engraçado. Aham. Os caras dizem, não, o baixo é o mais fácil, cara. Começa pelo baixo. Só que, enfim, daí eu acreditei, né? Aí ficava ali tocando, enfim. E... Mas hoje em dia, assim, os músicos que eu conheço que tem, assim, que eu considero os melhores músicos, assim, são baixistas, cara. É Né? Quer mesmo. dizer, não, Bom, não é o instrumento mais fácil, é o instrumento, na verdade, é um instrumento, né, é mais exigente, assim, né? Tu aham. tem mais responsabilidade com ele, né? É difícil tocar bem o contrabaixo, né? É a cozinha, né? Então, É o que vai andar junto com o ritmo e com a harmonia junto ali, né? Ele fica ali, ó, exatamente. jogando os dois, servindo os dois times, né? O time da percussão lá e mais as Sim. harmonas, né? Não dá pra errar, né? Não pode. Não dá pra errar. Tu erra, tu acerta a harmona, erra o, O tempo, o tempo, já era, aí ferrou. ferrou. O teclado ainda guitarra, o cara dá Uma escondida. uma mascarada ali, né? O baixo não tem essa aí de mascarar. Mas que bacana, cara. E daí tu começou a estudar logo depois disso ou tu foi estudando na igreja mesmo? Cara, na verdade, assim, eu sempre tive interesse por aprender, né? Que a gente falou no começo ali, Uhum. né? Porque eu sempre, na verdade, não tinha muita base, assim, não tinha referência, mas eu amava, assim, sempre amei. E daí eu trabalhei um tempo ali em supermercado, né? Fiquei dos 15 até os 21 trabalhando Uhum. em supermercado. Mas nesse meio tempo eu fui descobrindo uma escola, um professor e E fui indo foi atrás, né? buscando conhecimento. Bom, tu é formado em música, né, Jaderson? Isso, depois eu fui estudar, fui fazer licenciatura, né? Fez a licenciatura, fez aonde? Fiz no IPA. No IPA, né? Isso que é muito bom lá, né? Muito. Tem, eu acho que um outro amigo nosso que fez lá também, se eu não me engano, foi o Daniel. Não foi o Daniel Nunes, o cabeça? Isso, ele fez E na, mais na época que eu tava fazendo também. Eu terminei antes dele até. E eu acho que o Aldair fez também, né? O Aldair fez também. Fez também, O Zé Luiz. Cara, tem uma galera. tem uma galera que A fez, né? proposta é muito boa. Mas eu lembro quando eu descobri o IPA, foi assim, eu tava no estúdio do Serginho. Sabe, ali perto Sei, da Fátima ali. na Fátima ali. Daí, tava no estúdio do Serginho, a gente tava fazendo alguma coisa ali. Não lembro o que era, porque tava o Enéas também, do acordeon, né? Do Enéas, E tá? tinha uma galera, assim, a gente tava conversando ali. Daí alguém falou, não, cara, tem um curso de música. Só que, enfim, eu tava até tocando com a Jamaica, com a banda de reggae na época. Uhum. Se eu não me engano, é nessa época, porque eu tava ali no estúdio, eu já tava próximo do Sérgio, a gente Mas tu tava no quê? Na guitarra, no baixo, no tava tocando teclado nessa época também. teclado? Nessa época eu não me definia, assim, eu tocava guitarra, tocava teclado, enfim.
Era a época da indefinição. Mas estava envolvido na música, né? Sempre toquei na igreja, sempre dei aula, né? Sei que eu te perguntar, tuas influências foram mais na igreja, de primeiro, assim, né? As primeiras influências lá, antes de tu começar a tocar profissionalmente, foram influências da igreja, né? Sim, sempre na igreja, porque na verdade, assim, eu era muito envolvido, né? Daí a gente ensaiava 2, 3 vezes por semana, tocava em 2, 3 cultos, imagina, já é uma semana inteira, né? Já são 6 dias só com esse tipo de função, né? É. E eu gostava muito, tava sempre envolvido com isso, né? Sempre ensaiando, sempre. Então, essa minha vivência musical, desde dos 15 ali até os... Eu vou chutar esse número, mas é mais ou menos isso. Dos 15 até os 21 foi na igreja, porque daí depois eu comecei a ter outras descobertas, né? Tipo, fazer o IPA também. Aí mais pra frente fui conhecer o Edu Martins, né? Bah, o lance do Edu. O Edu é um cara que é diferenciado, né, cara? O cara é um cara muito top, né, meu? O Edu, inclusive, tá pra vir aqui no programa também. Ó, legal. Né? Vai ser muito gratificante, assim, ter a participação dele aqui com a gente. É um cara que, bah, a gente é muito fã dele, né? Ele tem muito a acrescentar sempre, né? Em qualquer Sempre. assunto, né? Um cara muito, muito top, né? Um cara fantástico. Sempre falo isso quando toco. Quando alguém toca no nome do Edu, sempre falo isso, né? Porque eu sou muito fã dele, né? Então, bah, cara, tu estudou com o Edu, né? Um cara fantástico. Um cara que dispensa comentários, né? Mas assim, Verdade. depois tu tava tocando já mais profissionalmente, que tu teve tu estudou, tu fez o IPA, né? E tu já veio fazendo estudo com o Edu Martins também ali, eu não sei se foi durante ou depois do IPA. Foi depois. Foi depois, né? Tem trabalhado com alguns artistas, né? Uhum. E quais são esses artistas, ou Jadson, tu pode falar pra nós? Claro. Assim, que